paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da gloriosa Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, meus amados irmãos, para estudar mais uma lição abençoada da nossa Escola Bíblica Dominical. E dando aí prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021. O tema desse trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Portanto, estamos aí estudando primeiro e segundo reis. Estamos aí fazendo um panorama a respeito aí dos reinados, né? Tanto do povo do reino do norte quanto o reino do sul, né? O reino dividido de Israel. E nessa lição, meus amados irmãos, a lição de número 8, nós vamos estudar aí mais um milagre do profeta Eliseu. Estudamos na aula passada, né, professor Márcio? Exato. 3 milagres, né? 3 milagres. Deus usou ali o profeta Eliseu, né, que foi o sucessor do profeta Elias. E hoje vamos estudar aí mais um milagre feito aí por esse profeta aí tão fiel a Deus, né, obediente assim, como foi o seu tutor, o profeta Elias, né? Que é o milagre de Naamã. Milagre aí que é estudado desde as criancinhas lá da salinha do maternal, né, professor Márcio? É verdade. Nossa Escola Bíblica Dominical, uma passagem que é bastante pregada também, tem congressos, né, a respeito de Naamã. E hoje vamos nos aprofundar um pouco mais aí a respeito deste milagre. Lição de número 8, Naamã é curado da lepra. O nosso texto áureo se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aqui um momento, né, professor Márcio, nós vamos estudar daqui a pouco, Verdade. em que Naamã ali foi abençoado por Deus e o milagre foi concretizado, né? Mesmo ele não sendo israelita, né? Mesmo ele não sendo servo de Deus, Deus ali acabou fazendo o milagre, né? Para ver como que Deus não cuida apenas dos seus, né? Cuida também daqueles que não são da casa de Deus. Aqui mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Com certeza, assim como ele fez lá com o profeta Jonas, né? Exato. Quando pregar lá o arrependimento para o povo de Nínive, né? Que não era um povo que seguia Deus, aqui também Deus alcançando Naamã. Todos quantos se achegarem a Ele com fé, crendo que Ele é Deus verdadeiro, vão receber a cura, o milagre, a salvação. E é assim que Deus trabalha, né? Deus, a porta está aberta para todos. É, né? Verdade. A longanimidade de Deus ainda está. E é interessante, professor Fabiano, que nessa época aqui nós estamos falando de cada nação tinha o seu Deus, né? Exato. Então, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, que é o Deus de todo o mundo. Por isso que Deus curava de todas as nações, para mostrar que o mundo todo é dele, foi ele que criou, não tem divisão. Então, Naamã era, nós vamos falar na sequência, né, que ele era seguidor ou devoto lá de um Deus chamado Rimon, que não curava nada, não curou ele, não fez nada por ele. Exatamente. É um engano do inimigo, né, professor Márcio? O inimigo engana as pessoas. E continua enganando nos dias de hoje também. E a cada geração que passa, ele usa de uma estratégia diferente para enganar os filhos de Deus, né, a não seguir a Deus. É verdade. A nossa verdade prática destaca que Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. E é assim que Deus trabalha, né? Ele é soberano. Soberano. Ele é soberano. Às vezes a gente está pedindo alguma coisa, uma bênção, pedindo um milagre para a nossa vida, Deus, a gente acha que Deus não está nos atendendo ou então não está nos ouvindo, né, professor Mário? Mas na verdade Deus sabe no momento certo em dar. Deus sabe no momento certo de abençoar, de fazer o milagre. Às vezes, hoje, talvez você esteja pedindo um milagre para Deus, esteja esperando alguma coisa de Deus e ainda não aconteceu, não desanime. Pode ter certeza que no momento certo Deus vai lhe dar, porque Deus sabe de todas as coisas. O salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então, Deus, Ele vai no momento certo, na hora dele, do jeito dele, Ele vai fazer. Ele não deixa de atender, como o professor Fabiano falou, Ele sabe todas as coisas. Porém, a hora é dele, né? Verdade. O tempo dele é diferente do nosso. Com certeza. E Ele sabe de tudo, né? Verdade. Sabe do momento certo de agir, né? Às vezes
tem coisas que nós estamos esperando agora e é para daqui ainda alguns anos, porque nós não temos ainda a maturidade para receber agora. E Deus, como um pai, sabe disso. A gente já viu acontecer, né, professor Márcio, de alguém ser abençoado e não saber Exato, não teve lidar com a maturidade para situação e lidar com acaba se aquilo. perdendo. Então, não é que Deus, não é que está demorando, é que Deus sabe a hora exata que aquilo tem que acontecer. Com certeza. Por isso tem que estar preparado, né? Buscar mais a Deus. Às vezes o Exato. milagre não está acontecendo na tua vida porque falta você buscar um pouquinho mais de Deus, né? É Um verdade. relacionamento um pouco mais profundo com Deus. Às vezes é Sim. isso que Deus está esperando de você. Se aproximar mais. Com certeza. A leitura bíblica em classe, né, que serve como base para a nossa lição, se encontra lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 10, o versículo 14 e o versículo 25 ao 27. Como é uma leitura um pouco extensa, né, professor Márcio? Vamos só destacar aqui a passagem, né, para você poder acompanhar em sua casa. Segundo Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, também o versículo 14 e do versículo 25 ao 27. Vamos destacar algum versículo, professor Márcio? Não, eu creio que na lição nós vamos destacando, né, Aprofundar bastante. nos Né? tópicos seguintes. O objetivo da nossa lição é revelar, né, que Deus deseja curar e salvar a todos, né? Com certeza esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Os objetivos específicos é relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e identificar a ambição de Geazi. Hoje vamos comentar um pouco sobre Geazi. É verdade. Teve uma grande oportunidade Jogou e fora, não né? aproveitou. Não aproveitou. Assim como muitos, né? É verdade. Muitos aí, temos visto, tem grandes oportunidades e não aproveitam. A introdução da nossa lição diz assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. E aqui está a chave, né, professor Márcio? Exato. Ao deixar de lado o orgulho. Orgulho. O orgulho aí é o primeiro pecado, podemos dizer, né? Por Sim. causa do orgulho ali que houve a contenda no céu, Exatamente. né? E por causa do orgulho aí que muitas pessoas têm se perdido, né? E como nós estamos falando, não recebe nada de Deus, porque Deus não opera onde tem orgulho. É verdade. A graça de Deus, ela não opera. É maravilhosa, ela chega para nós, mas o orgulho impede que Deus faça aquilo que Ele quer, que Ele tem para nós. E o Naamã, ele só recebeu depois que ele Se humilhou. reconheceu que ele não era nada mesmo. Com certeza. Teve um comentarista que falou que o orgulho é a porta de todos os pecados. Sim. Através do orgulho que vem todos os outros pecados. Então, muito cuidado com o orgulho, né? O ponto 1 da nossa lição: Naamã, o chefe do exército sírio. Subtópico 1, Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Então, Naamã, com certeza, era muito respeitado, né? Como a própria lição aqui destaca, ele é o chefe do Sim. exército, né? Sim. Do governo. É interessante, professor Fabiano. Ele era importante, ele era respeitado, só que diz a Bíblia que, porém, era leproso. Então, veja, a alta posição aqui não estava adiantando, não estava valendo de nada, né? Com certeza. Porque, com certeza, perante o seu exército, perante o rei, ele tinha que manter aquela posição de grande general, mas só ele, e nós vamos ver por que essa menina entrou na história, porque lá na casa dele é que eles veriam realmente quem ele era. E tem muita gente, professor, que vive assim. Ele vive de aparência, uma aparência fora, mas dentro de casa, lá no seu momento só, ele é outra pessoa totalmente diferente. É verdade.
Às vezes você pode estar se perguntando aí a respeito de Naamã. Ele era leproso, mas ele vivia no meio das pessoas, né? No exército e tudo mais. Vale lembrar que a lei de Deus a respeito da lepra, do leproso, que tinha que viver separado, né? Valia para Israel. Exato. Naamã, ele era um pagão, ele era da Síria, ele não servia ao Deus verdadeiro, ele não era israelita. Então, essa lei do leproso, para eles, não valia, né? Não tinha valor. Então, ele mesmo tendo lepra, ele vivia no meio do povo. Ele exercia esse alto cargo. Com certeza. Mesmo sendo leproso. Com certeza. A lei ali de ficar ali distante do povo, né, afastado, era para os israelitas, né? Por quê, professor? Porque a lepra era considerada um pecado. Era como se fosse um pecado. Então tinha que ser curado, que a cura era o perdão. Uhum. Então o pecado é considerado como uma lepra que separa a pessoa de Deus. E quando uma pessoa tinha lepra, ele era considerado imundo. Ele não poderia participar de nada, né? Verdade. E o Naamã, como você bem lembrou, é porque ele estava num outro regime, numa outra civilização, num outro país, então lá não tinha. Mas o judeu sabia muito bem. Porque quando uma pessoa estava com lepra, ele sabia muito bem que aquilo ali era uma pessoa que, infelizmente, ele tinha que ser retirado. É verdade. Eu digo infelizmente porque era um ser humano, mas ele tinha que ser retirado da sociedade e posto para fora das cidades. As cidades eram muradas, eles ficavam para lado de fora. E alguém, por misericórdia, dava lá comida para eles. Exatamente. É bem assim que funcionava. Tinha um certo tempo, né, que o sacerdote ia até eles, né, professor Márcio? Sim. Para ver como é que estava ali o andamento dessa doença, né? Se estava sendo curado, se estava aumentando, né? Para não correr o risco de passar para as outras pessoas. Virar também, uma né? epidemia. Exatamente. Interessante essa analogia do pecado, né, professor Sim. Márcio? Que a gente sabe, pelo estudo bíblico e tudo mais aqui, a lepra, né? Se não cuidar, ela espalhava-se pelo corpo, né? Até chegar à morte, né? Tantas feridas, né? O pecado também é assim, né? Sim. Se você não cuidar, o pecado toma conta de você. Toma conta. Começa como pequenininho ali, como parece, né? Mas ele vai se alastrando. E além da pessoa, ele começa a prejudicar outras pessoas. Exato. Começa a prejudicar uma igreja, uma cidade, até uma nação inteira. Exato. No começo você até consegue esconder, quando é a lepra. Quando começa a aparecer uma ferida, até consegue esconder, mas de uma hora para outra ele se espalha pelo corpo todo, que você não consegue mais esconder. A mesma coisa do pecado. Chega um ponto que você já está dominado pelo pecado, que você não consegue mais esconder. Aí só Jesus é que tem a cura. Exato. É bem isso mesmo. Subtópico 2. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Papel importantíssimo dessa menina aqui, né, professor Márcio? Não sabemos se ela era uma criança, se ela era uma adolescente, se era uma jovem, né? Porque a Bíblia não diz a idade dela, mas ela era uma escrava. Segundo a cultura, né, professor Márcio? Quando eles tiravam, provavelmente era uma criança ou uma adolescente, ela é arrancada da família, né? Ela foi separada do pai, separada da mãe, separada dos irmãos, vivia longe de sua casa, né? Sim. Ela poderia muito bem ali naquele momento ali, né? Meio que de raiva ali de Naamã ter levado escravo, assim, eu não vou falar nada. E que morra, né? Naamã era inimigo do povo de Israel. Ele sempre estava lá, escravizando, levando. Ela, muito bem lembrado, ó, ela era uma menina, uma mulher, portanto. A situação da mulher naquela época era terrível. Terrível. Né? Ela era uma menina, ela estava na casa do idólatra e leproso. Nós falamos há instantes que a lepra em Israel era quando uma pessoa tinha lepra, ninguém chegava perto. E ela morava naquela casa. Então veja, ó, tudo era desfavorável àquela menina. Exatamente. Ela estava na casa do inimigo, talvez a família dela tinha sido até morta por Naamã, não sabemos, pelos soldados. Ela estava lá, ela era uma mulher, ela não tinha, como hoje uso muito falar lugar de fala, ela não tinha lugar de fala nenhum. Não. Mas ela não deixou de servir a Deus. Foi ousada em falar ali, né? E olha a sabedoria dessa menina, que nem o nome dela nós sabemos. Não. Ela tem a sabedoria de Deus na vida, porque ela falou com a pessoa certa, ela falou com a esposa de Naamã. E aí o Naamã mostrou que é uma pessoa inteligente. Sabe por quê, irmão Fabiano? Porque ele ouviu a esposa. Exato. Bem Todo homem que ouve a esposa é pontuado. inteligente.
Ele ouviu a esposa contar, olha, a menina falou que em tal lugar, e ele foi, e tudo aconteceu. Mas essa menina é importante, o testemunho dela nos ensina muito. Não, porque tem pessoas que dizem, mas a sociedade hoje não dá mais para servir a Deus, porque dá para servir a Deus sim, nós temos que servir a Deus em qualquer circunstância, não precisa esconder a nossa fé de ninguém. Essa menina estava lá e ela falou no nome de Deus dentro dessa casa. Sabe por que ela fez a diferença, professor Márcio? Como você acabou de comentar, as situações eram totalmente adversas para aquele momento. Mas só que a fé dela não estava alicerçada nas situações. Exato. A fé dela está alicerçada em princípios. Em princípios. Então, ela estava alicerçada em Deus. Exato. A fé dela estava em Deus. Então, independente da situação que ela estava, se era escrava, se não era escrava, se estava sofrendo ou não, ela era uma testemunha de Deus naquele momento. Ela sabia que no momento oportuno Deus ia usar ela, como usou nesse momento. Ela estava ali de prontidão para ser usada. Ela poderia muito bem ficar calada, aguardando a morte do Naamã, porque ele era um inimigo do povo de Israel. Ela, ao invés de odiar, decidiu, fez a melhor escolha, que foi amar. É verdade. E não levou, não teve nenhuma vingança com ela. Ela resolveu ajudar e ajudou muito. Com certeza. A importância de nós termos o nosso testemunho. Uma lição muito grande do testemunho, da importância de mostrarmos para as pessoas quem é o Deus que servimos de verdade. Com certeza. Outra lição, professor Márcio, a respeito dessa menina, incentivar as nossas crianças a falarem mais de Deus. Traga para a escola bíblica dominical, aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós temos aí classes para todas as idades, sim, de 3 anos até a melhor idade. Professores qualificados espiritualmente, pedagogicamente, sim, material também, que a criança vai aprender. E vai servir, porque ela vai ficar gravado na mente dela. Com certeza. E no momento certo ela vai, assim como essa menina, ela vai mostrar esse testemunho de Deus para as pessoas. Porque vai estar guardadinho lá dentro do coração dela. O mundo carece disso, professor Fabiano. Verdade. Testemunho, de bons testemunhos. É verdade. Precisamos mesmo. O subtópico 3, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou o presente. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto para o rei sírio para atacá-lo. Como nós já comentamos, eram 2 nações inimigas, né? Então, com certeza o rei de Israel não acreditou de primeiro que Naamã estava procurando ali uma cura. Não. E olha que interessante, né? Primeiro aqui nós vemos toda uma diplomacia, né? Um rei mandou carta para outro rei que foi lá comunicar. Mas a menina falou que tinha um homem de Deus, um profeta em Israel, né? Lá em Samaria, que era Eliseu. Mas primeiro foram no rei. E o rei escreveu, o rei da Síria escreveu para o rei de Israel, cura aí o Naamã para mim. Veja. Entendido. Porque os reis achavam que eles tinham todo o poder. Então o rei dizia, não, vou mandar aí, você resolve para mim. Aí chegou em Israel, o rei rasgou as vestes. Não foi de humilhação que ele rasgou, não, professor Fabiano. Foi de medo mesmo. Medo? Foi de medo e de vaidade também. Dizer, como é que eu não posso atender um pedido do rei? Aí pode ver que o profeta Eliseu chama até a atenção dele. Por que rasgar as tuas vestes? Exatamente. Manda ele vir aqui, ele vai ver que tem profeta em Israel. Era uma oportunidade de mostrar a eles o Deus verdadeiro, né? Quer dizer, realmente operava ali. Então não é o rei que faz, não é o presidente que faz, não é o governador que faz, não é o prefeito. É Deus que faz. É Deus. Tudo está no controle de Deus, né, professor Márcio? Tudo. E aqui nessa passagem sobre esse milagre, a gente vê a soberania de Deus em tudo, né? Em tudo. Desde aqui da menina que foi levada escrava a Israel para estar no momento certo ali, né? Exato. A doença de Naamã, para alcançar Naamã, que era um homem respeitado na Síria, né? Com certeza o rei da Síria viu a situação, o povo em volta que vivia ao lado de Naamã também viram, né? Esse milagre aconteceu. Olha aí a oportunidade, né? De mostrar aí o Deus verdadeiro para a vida dessas pessoas, né? É verdade. Ponto 2, o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu.
Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Aqui era um teste para Naamã, né? Sim. E como Naamã era um oficial, né? Diretamente enviado pelo rei com carta e tudo, né? Provavelmente ele achar que ia ter uma recepção grandiosa esperando ele, né? Com certeza a notícia correu ali, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Sim. Chegando lá... Ele mesmo diz, né? Achou que ele ia ser recebido, que Eliseu ia tocar nele e tal, e ele ia ser curado. E no fim, Eliseu nem saiu da casa, né? Não, mandou um auxiliar. Não foi nem o Geazi, né? Foi um outro auxiliar ainda. Mas ele aguardava uma grande recepção. Isso vale para a nossa vida, professor Márcio. Um teste. Com certeza. Às vezes está esperando aí, né? Grandes coisas acontecer, o movimento às vezes não acontece. Mas é um tempo aí de preparo, né? É um tempo aí que às vezes Deus pode estar te testando, né? Para ver até onde você pode chegar. Está faltando ainda, quem sabe, mais obediência, mais humildade. Que para Naamã faltava isso. Exato. Outro ponto interessante que eu vejo aqui nesse tópico, né, Fabiano, nesse primeiro, é que Eliseu ele não era, nós estamos numa época aí de muito ativismo hoje. Eliseu não era ativista político, não. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Veio lá, ele falou, vá lá, mergulhe e pronto. Exato. Ele não falou em nome de rei, não falou em nome de nação, em nome de ninguém. Então nós temos que ter cuidado, nós somos crentes com esse negócio de ativismo. Defende isso, defende aquilo, tome cuidado. Que por trás de todo o ativismo político, social, enfim, de tudo que nós estamos vendo aí, tem alguma coisa ali. Com certeza. Tem sempre alguma coisa, e essa coisa que tem ali é contrária a Deus, geralmente. Normalmente é maligna. Maligna. Então nós temos que servir a Deus e deixar de ser ativista. Nós temos que servir a Deus, nós somos servos de Deus. Evangelho, professor Fabiano, é uma vida, né? Evangelho é vida. É vida. Evangelho é um estilo de vida. Estilo de vida, não é uma religião, né? Não é uma religião e nem um ativismo, porque o ativismo muda. Hoje eu estou desse lado, amanhã eu estou do lado de lá. Evangelho é uma coisa só. Então Eliseu mostrou isso também. Ele não estava com intenção nenhuma de política ali. Com certeza. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Verdade. Subtópico 2, a decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que ele tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. Aqui é o momento do milagre, né? Interessante é que a lição escreve que contrariado, né? Teve um que estava acompanhando ali na mão, falou, mas se desse alguma coisa tão difícil de fazer, com certeza você ia fazer. Mas uma coisinha tão simples que ela só dá 7 mergulhos no Já rio, não né? viajou, acho que não me lembro se 300 ou 400 quilômetros para chegar lá? Já estava ali, já o que custava então? Cumpra para ver. Mais uma vez aqui nós vemos a importância de ouvir, né? Ele ouviu a esposa, agora ele ouviu também a sua caravana, pessoas próximas dele. Não, tudo bem, vou obedecer vou seguir esse conselho de você. Tem muitas lideranças da igreja, Fabiano, que não querem ouvir ninguém. Não. Acham que já chegaram no ápice da sua sabedoria, não precisam mais de ninguém. É verdade. E não ouvem. E aí começam a fazer o quê? Besteira, fazer o que é errado. Trocar os pés pelas mãos, como dizia minha mãe. É verdade. É verdade? E quem que vai sofrer com isso? A igreja. A igreja. Então Naamã ouviu. Então às vezes a gente precisa parar para ouvir, porque isso é sensato. E ele fez. Se ninguém falasse nada, ele voltava leproso. Com certeza. Para a Síria. Nós estudamos no trimestre passado a respeito dos dons, né, espirituais e dons ministeriais, a importância do presbitério dentro da igreja, né, professor? É justamente um conselho, um grupo de obreiros conselheiros, né, que ajuda o pastor, né? Exato. Mas alertar o pastor para alguma coisa que esteja acontecendo, que às vezes o pastor não consegue ver todas as coisas que acontecem, né? São muitas tarefas, né? Então a importância de você ter um presbitério, obreiros de confiança ao teu lado, que vão te aconselhar, que vão te ajudar, assim como essa pessoa que ajudou na mãe e aconselhou, vai lá e faça, não custa nada. Já estamos aqui. Se pedisse o que pedisse, ele ia fazer, porque ninguém ia ser curado. E outro ponto também aqui, professor Fabiano, é que o Naamã fez a sua análise, né?
Falei, mas rio por rio, lá nasci e os rios são de água. Ele deu uma olhada pro Jordão lá embaixo, acho que o Eliseu morava numa parte alta, né? Mas essa água aqui é feia, é turva, é suja. Lá nós temos 2 rios lá, muito bom. Muito mais limpo. Aí que entra a soberania de Deus. Deus não está nem aí para a lógica humana. Não. Deus opera segundo a soberania dele, né? Então Deus ele não está interessado na lógica humana. A lógica humana é para nós, para acabar a água do planeta, é para passar fome, é para morrer de fome. Essa é a lógica humana. É verdade. Mas não é a lógica de Deus. Então fica do lado de Deus que a lógica humana é humana. É verdade. É previsão. E previsão falha. O nosso Deus é o Deus da provisão. Provisão. E provisão não falha porque vem dele. Então não se assuste com as notícias que você está ouvindo e vendo. Esse é tudo lógica humana. Lógica humana. O Naamã olhou para a água e falou, essa água suja não vai curar ninguém. E estava ali a cura dele. Os dias que vivemos hoje, professor Márcio, para quem não é cristão, que não conhece as escrituras sagradas, acho que estamos vivendo um caos agora, né? É guerra, é epidemia, é terremoto, e fica ali desesperado. Mas nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o nosso mestre falou que esses são os sinais que haveria de acontecer Exato. na sua chegada. Então nós estamos nos alegrando, não pelas desgraças, mas nos alegrando porque está chegando o dia do nosso mestre. Está Jesus cumprindo a sua está às palavra. portas, está às portas para vir buscar a sua igreja. Isso prova que ele falou a verdade para Com nós. certeza. Que a Bíblia é a palavra dele. Está escrito ali, está escrito na Bíblia. Então está acontecendo, é porque ele falou a verdade. É verdade. E outra coisa também, Fabiano, desde o princípio do mundo houve tudo isso já tudo Sim, sempre acontece. A história se repete. E sempre aqueles que foram fiéis a Deus passaram por tudo amparado pelo Senhor. É verdade. Então não fique pensando só na lógica humana. Se trocar o presidente de tal país vai acontecer. Não vai acontecer nada que Deus não permitir. Bem assim que acontece. Subtópico 3. Deus ainda opera milagres e não misticismo. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. É verdade. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Esse negócio de número, né, professor Márcio, é complicado, né? Sim. Campanha daqui, campanha dali, 7 dias disso, 12 meses daqui. Então a igreja está indo assim para um lado, assim, forçando na verdade, né? E como está escrito aqui, vai virar um misticismo, né? Exato. Porque se quebrar um elo dessa corrente, já não acontece mais nada, como se dependesse disso, Exatamente. como se dependesse dessas 7 sextas, sei lá, quarta, 12 meses, essas nomenclaturas 12 que dias. foram arrumadas, 12 meses para 12 dias para 12 meses, não. Isso é mais para trazer, né? Aquelas pessoas que estão em busca de rapidez e facilidade. Nós sabemos que isso não acontece assim. Nós temos que perseverar com campanha, sem campanha, doentes, são, empregado, desempregado, não importa, temos que perseverar. A Bíblia diz que só vai vencer quem perseverar até o fim. Então não é esses números que vão mudar nada. Tem muita gente também, muitos por aí, Fabiano, que estão trazendo elementos do judaísmo para dentro da igreja. Nós não somos Deus. Não. Foi para aquela época. Muito bom, mas não para nós não. Nós temos Cristo, a graça de Jesus. Jesus não está nos objetos. Exatamente. Ele está em nós. Então temos que cuidar com essa questão de número. Se for para trazer esses objetos de simbologia dos judeus, para ser igual ao judeu, tem que fazer tudo que os judeus faz. Exatamente. Circuncisão. Se for para guardar o sábado, tem que guardar bem guardado. Tem que fazer tudo então. Porque não está sendo guardado do jeito que era. Não, com certeza. Outra questão que chama a atenção aqui, é quando está aqui Lucas 4, 27, que Jesus fala, né? Jesus está dizendo que estavam ali do lado e não queriam cura. O Naamã lá no outro país ficou sabendo que Deus curava e veio.
Isso nos leva de novo para nós, Fabiano, porque a lição, ela tem, a Bíblia, a lição, ela tem que estar no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa está do lado de Deus, está na igreja do lado de Jesus, mas não atenta para isso. E vive do modo que quer viver. Aí vem outra pessoa que ficou sabendo que Jesus salva, vem, é salvo. E Deus começa a usar aquela pessoa, aí começa a se levantar contra aquela pessoa. Ao invés de ajudar, de incentivar, de dar condição para aquela pessoa se firmar no Evangelho, começam a fazer de tudo para aquela pessoa sair. É o que Jesus está dizendo. O profeta na sua casa não tem valor. Ele está aqui, vocês estão aqui do meu lado, não querem ser curados. É verdade. Está cheio de leproso. Jesus, ele passava, os leprosos estavam ali, mas eles não queriam ser curados. Quem se colocasse ali, né, nas mãos de Jesus ali, aí ele curava. Senão... Exato. Tem que querer, então é isso que ele está dizendo. Então às vezes a pessoa está na igreja e lembra o filho pródigo também. Tinha tudo do pai, mas resolveu que não... Estava bom, né? Não, o que foi embora, né? Mas o outro, aí quando o outro voltou, que o pai aceitou ele de volta, que é o que Deus faz com nós, de aquele que estava na igreja, disse: Ei, mas eu nunca saí da igreja e ele já está pregando, cantando, o que é isso? Então nós temos que tomar cuidado com isso também. É verdade. E mais, para encerrar esse ponto aqui, cuidado com os milagreiros de plantão por aí. Eliseu, o Naamã voltou lá, tão feliz que ele estava, ele voltou lá para o Eliseu para pagar, para dar o dinheiro. Olha, eu trouxe dinheiro, ele falou: não quero nada, foi Deus que deu, é graça dele, não quero nada. Então cuidado, tem muita gente vendendo aí milagres e falsos milagres ainda. Milagres, a maioria é falsa, né? Exatamente, vamos ser prudentes, né? Tomar cuidado com as coisas. Os mercenários da fé, né? Quanto mais desesperado você chegar numa pessoa dessa, mais ele vai tirar de você. Com certeza. Já é preparado já para pegar essas pessoas, né? Dobra o seu joelho e ore, que Deus vai encaminhar alguém para te ajudar. É verdade. Ponto 3 da nossa lição: Geazi é acometido da lepra. Subtópico 1, a rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. É como já destacou, né, professor? Sim. Eliseu estava ali para fazer a vontade de Deus, não estava ali para ganhar dinheiro. Como você já falou sobre esses charlatões aí, estão usando aí do evangelho do Senhor Jesus, né, para ganhar dinheiro, né, para se aproveitar. Eliseu não estava para isso. Estava ali para fazer a vontade de Deus. E os deuses dos outros países, eles pediam oferendas, pediam um monte de coisa, tinha que levar para eles. Então Eliseu queria mostrar que o Deus verdadeiro é diferente. O Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, não precisa de nada de ninguém. Não cobra para curar. É Ele que nos dá, não cobra para curar. Não cobra para curar. Subtópico 2, homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Por isso que Deus usou muito esses dois homens. Eles eram honestos, eram obedientes. O foco deles, o alvo deles sempre foi servir a Deus. Independente da situação. Eles sabiam ali que esse dinheiro, esse valor que Naamã estava oferecendo, com certeza ia fazer muita diferença na vida de Eliseu para qualquer um ali. Mas eles sabiam que eles estavam ali para fazer a vontade de Deus, que tudo que eles necessitassem, Deus ia suprir. Verdade. Né? Eles tinham contentamento naquilo que faziam, como viviam. Verdade. Não ambicionavam, né? Não tinha essa ambição da riqueza, do império. Hoje nós temos a ambição do império. Verdade. Hoje tem homens que se vendem por causa de cargos dentro da igreja. Se vendem por causa de lideranças de departamento. E também parte financeira. Querem construir seus impérios. Verdade. E Eliseu e outros tantos na Bíblia, Paulo, Pedro, tantos outros, não faltava nada para eles. Mas eles também não tinham nada em depósito. Não tinham império. Não deixaram nada. Não. Financeiramente, né? Deixaram uma riqueza maravilhosa, que é o testemunho deles, que é a fé que eles tinham. Mas não tinham jatinho e outras coisas mais. Com certeza. Os tesouros que eles tinham não estavam aqui na terra. Exato. Os tesouros que eles tinham estavam no céu. E é isso que Deus quer, que a gente junte tesouros, acumule tesouros no céu, não aqui na terra.
Na terra é passageiro, tudo vai ficar. Uma hora você vai morrer, vai ficar tudo aí para outras pessoas. Né? Mas no céu, meu amigo, no céu é recompensa garantida, porque é para Deus. Subtópico 3, já partindo para o final. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Esse branco como a neve que não é purificado, né? Cada lepra mesmo. É lepra. Essa lepra que pegou no corpo inteiro dele. Tudo que nós falamos aqui de Eliseu, né? De Elias também, totalmente ao contrário de Geazi. E também essa lepra não deixa de ser um milagre. Porque Eliseu falou e aconteceu. Aconteceu na hora. É um milagre de julgamento, mas é um milagre. Como foi aquele lá no começo, quando ele saiu, que Elias foi levado ao céu, porque Elias não morreu, Elias foi vivo, né? Aliás, tem muita gente que crê na reencarnação, mas Elias não morreu não, viu? João Batista não tinha o espírito de Elias, porque Elias foi vivo para o céu. Exato. Ali Jesus falou, a Bíblia fala que era a atitude dos dois, né? Com certeza. Então esse aqui também é um milagre de julgamento. Lá na época, Eliseu, aqueles moços que zombavam dele, ele olhou para trás e falou em nome de Deus que fossem castigados. Veio 2 ursas do mato e matou 42 jovens, né? E aqui também ele falou, ó, já que se mentiu, a lepra é tua. Pega. É interessante, professor Fabiano, olha, um leproso foi curado, um são ficou leproso, né? Um pagão, que era o Naamã, adorou a Deus, porque ele saiu de Israel convertido, saiu adorando a Deus, e um servo de Deus, por ganância, acabou pegando a lepra e ficou maldito para sempre. Olha só que situação, né, professor Márcio? Aquele que estava praticamente garantido dentro da igreja, pegou a doença, e aquele que estava lá no mundão, foi curado e saiu com Deus no coração. Olha só que situação. E como você falou há pouco, a situação do pecado, né? Porque ele mentiu 2 vezes. A mentira, o pecado, ele vai se alastrando, igual a lepra, né? Vai tomando conta do corpo. Então ele mentiu uma vez, aí para mentira, para cobrir aquela mentira, teve que fazer outra mentira. E aí vai, não tem fim. E foi mentir justamente para quem? O profeta de Deus. Eliseu falou, eu estava lá com você e vi. Olha, Deus mostrou tudo para ele. Com certeza. Tem muita gente que quer esconder as coisas erradas, né, professor Márcio? Até aqui para os homens até consegue esconder por um certo tempo. Consegue. Mas Deus não permite, meus amados irmãos. Não. Chega uma hora que tudo será revelado e o pecado será mostrado. É verdade. Infelizmente. Então por que não acertar, né? Claro. Consertar. Errar, erra-se, né? Mas reconhece. Reconhece. Humildade. O Naamã, ele foi curado quando? Quando ele desceu da sua humildade, da sua arrogância, da sua altivez, porque ele era o general da Síria, né? Ele era o homem mais importante depois do rei. Mas quando ele desceu, que o Eliseu não veio nem receber, que ele falou, não, tem que descer, e que ele foi até lá, ele desceu da casa do Eliseu, desceu no rio, desceu para os mergulhos, ele foi curado. Então, o orgulho, a arrogância, essa coisa de se achar muito autossuficiente, isso aí mata a pessoa. Espiritualmente e também mata fisicamente. E não é da noite para o dia, né, professor? Não. Você vai devagarzinho. É a lepra. Quando você se tocar, você já está perdido. Então conserta da onde está, pede perdão, conserta, vai nos lugares que tem que ir para arrumar e segue a vida com Deus. Com certeza. Não adianta esconder, vai aparecer. A Bíblia diz que nada ficará encoberto. Não, nada. Sansão é um grande exemplo disso, né? Isso e esse encoberto aqui que diz Fabiano, não é só para crente não, é todo ser humano, vai ser tudo descoberto que foi feito. E Sansão, como você falava, realmente, ele achou que tinha o Espírito Santo de Deus. Cada pecado que ele cometia, o Espírito Santo ia se distanciando dele. Aí quando ele precisou mesmo, foi entregue na mão dos filisteus. Exatamente. A nossa conclusão diz assim: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente da posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura,
mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Verdade. Eu acho que o mais importante, professor Márcio, do que a cura de Naamã foi ter reconhecido Deus como Deus verdadeiro e ter garantido a salvação da sua alma. Verdade, né? porque aí quando ele reconheceu como Deus verdadeiro, ele mesmo disse, Rimon não é nada, Rimon é só um ídolo. Com certeza. Deus é verdadeiro. Interessante, professor Fabiano, que nós estamos falando aqui da pessoa querer ser curada, porque tem que querer também, querer confessar o que fez. E a Bíblia diz que ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós temos que entregar nas mãos de Deus, confiar em Deus e fazer a nossa parte, porque Deus vai cuidar desde a raiz do problema. Nós não sabemos fazer isso, mas Deus sabe. Exatamente. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer por você. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.